lugar que temos que estar é perto do Senhor Jesus nesses momentos mais difíceis. Te louvarei. Não importa, eu quero que o inimigo ouça. Não importam as Declare. Haja cura nesta manhã, Senhor. Um milagre, Senhor. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti. Diga bem forte. Jesus. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluias, aplauda Ele. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus não falha, Deus é fiel. Deus quer que você viva vencendo, diga, de vitória em vitória, de glória em glória. Diga, vitória é a nossa história. Você não perde, você nunca perde. Muitas vezes você deixa de viver alguma coisa que você imaginava que seria o ideal. Por isso que Paulo disse: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Ele diz: esta é a vontade do Pai. Tudo dai graças. Se você vai dizer: está difícil. Está difícil. E ao invés de você reclamar, você vai dizer: está difícil, mas obrigado, hein, Deus. Porque se tu me destes essa causa, se tu permitiste que eu passasse talvez por essa situação, é porque tu já me destes competência, capacidade, poder para vencê-la. Obrigado pela confiança. Aprenda a dizer assim: Senhor, obrigado pela confiança, não é? Obrigado pela confiança. Outros não suportariam o que você suporta. E a única coisa que precisa para tudo se tornar, em tudo você ver e se sentir seguro nas mãos de Deus, só precisa uma coisa. Deus me falava nitidamente: o antídoto de todas as afrontas, as situações, a instabilidade que esse mundo tem contra as nossas vidas, o antídoto para vencer isso, quase que num resumaço, numa síntese toda do livro, hein? Que autoridade, né? Mas Deus me mostrava isso. Está numa frase que Jesus disse em João 16:33. João 16:33, ele disse: no mundo passais por instabilidade. Diga, esta é a Bíblia, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada na escola de capacitação. Jesus disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Ali você pode dizer: no mundo passais por instabilidade. Estabilidade. Aí ele disse: mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo. Jesus já venceu. Esse mundo já foi derrotado. Este mundo já está derrotado. Então o que nós precisamos ter? Bom ânimo. Só isso. Bom ânimo. Mexa aí. Dê uma mexida aí. Ó. Sabe? Sei lá. Respire. Sinta que você está vivo. Você está vivo? Acordou? Acordou vivo hoje? Bom ânimo. Aprenda a procurar um espelho, sabe? Se você acordar aquela manhã, nem todo dia começa tão fácil, né? Aprenda a começar a dizer desde cedo para você: bom ânimo, bom ânimo. Esse mundo já foi derrotado. Esse mundo já foi derrotado. Eu sei que cada um aqui tem muitas situações.
muitas situações. Eu também as tenho, pela internet. Mas em nome deste que já venceu o mundo, aleluias, nós tomamos posse da resposta esta manhã, de um grande sinal, de um grande milagre. Em qualquer área que seja, Pai, qualquer área, Tu tens a resposta. Não importa o nome, se é um diagnóstico médico, se é uma causa na justiça, se é uma pessoa, o nome de uma pessoa, não importa o nome desta pedra de tropeço que tem tentado afastar a Tua glória das nossas vidas. Importa o Teu nome. Importa o Teu nome. Por Ele nós fomos salvos. Dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. Faça isso, habitue-se a fazer esse exercício. Bispo, você está ensinando uma reza? Não, estou te ensinando uma confissão de fé. Não é uma reza, é uma confissão de fé. Respire fundo. Já fiz isso hoje. Ontem fiz várias vezes. Senhor, obrigado por este dia. Renova as minhas forças. Manifesta sabedoria. Eis-me aqui. O pior que estar preparado e não ter uma oportunidade é ter a oportunidade e não estar preparado. Então, é assim que eu quero estar preparado. Como Paulo disse aos Coríntios, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Quer dar um aplauso ao Senhor? Amém. Graças a Deus. Lembrando e encorajando você que nós temos aí agora uma jornada maravilhosa, né, Joás? Que já está chegando os nossos momentos importantes. Coloque na sua agenda. Eu sei que é difícil, às vezes você está culto após culto, mas olha, irmãos, dia 24 de dezembro, domingo, nós teremos pela manhã, não teremos o culto da tarde, por causa, o apóstolo está abrindo, logicamente, para que as famílias, né, tenham aquela comunhão de Natal, e então nós vamos ter o culto só pela manhã, e vamos ter o culto então no dia 25 de dezembro, às 18 horas, que já vai ser na segunda-feira, que vai ser nosso musical de Natal, que está lindo. Bispo Ana Carolina e Bispo Sérgio, toda a equipe trabalhando muito. Graça e bondade, um milagre de Natal. Olha que bênção. Então, às 18 horas, no dia 25 de dezembro. E depois, o nosso Réveillon com Deus começa no dia 31, domingo, de manhã às 9 horas. Vamos ter o culto às 9 horas da manhã. E depois, às 21 horas, o Réveillon, o culto da passagem de ano, a palavra apostólica para o próximo ano. Não perca nada disso, irmão, se envolva. Réveillon, passagem de ano, é na casa do Senhor, não é em nenhum outro lugar, sabe? Eu já conheci, eu já vi como é, sabe? São alegrias passageiras, coisas, sabe, pirotécnicas, né? Festivais. Não, daqui a pouquinho não muda nada. Aqui não, aqui você sente a presença de Deus, você engrandece o nome de Deus e você ainda ouve uma palavra profética. Então, dia 31, na casa do Senhor. Apenas um lembrete, tem algumas pessoas ainda que estão me perguntando, e eu já estou falando isso há mais de 6 meses. A Convenção Geral Cristo Vive já tem data. É dia 23 de março de 2024, a 17ª Convenção Geral Cristo Vive. Dia 23 de março, a partir das 9 horas da manhã. Vai das 9 às 14 horas, tá bom? Quem está me acompanhando, é como diz o mineiro, né? Bispo, os cultos apostólicos ainda não estão anunciando. É porque nossa agenda tem muita coisa, então no apostólico não. Mas como eu te falei, eu tenho essa grande porta aberta, e eu sirvo também nesse ministério na diretoria de missões. Quem me acompanhar por aqui, como é que diz o ditado mineiro? Quem chega primeiro, bebe água limpa. Vai ter essas informações privilegiadas, tá bom? Por que eu digo que é privilegiada? Porque as pessoas, inclusive, que são de outros estados, precisam de uma logística, às vezes, mais complexa. Então, olha, você que está sabendo já, pode começar. Nós vamos já pedir a Dani para fazer um quadro, vamos começar
a publicar também nas redes sociais. Prepare-se, Convenção Geral Cristo Vive, é geral, é para todos que são Cristo Vive, todos que vestem a camisa da Última Reforma Protestante. Marque na sua agenda, 23 de março de 2024, o meu dia de mostrar que eu sou da Última Reforma Protestante. Amém? Rodolfo, querido, vou pedir a sua ajuda. Já, se você puder aproximar, para que apareça também o telão. Nesse momento agora, eu pedi já autorização ao Wesley, já está tudo combinado. Então, que bom. Você está aí para me ajudar nisso também. Rodolfo tem sido uma bênção na minha vida também, graças a Deus. E aí, pegando o telão, os irmãos da internet também vão observar as imagens. É muito bom. Esse momento que nós tratamos no nosso culto, nós chamamos de educação financeira espiritual. Você sabe que o homem, por ser um ser racional, o homem no sentido genérico, o ser humano, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser educado. O animal irracional, ele age por impulso, por instinto apenas. Tem gente que confunde isso, acha até que animal tem alma. Não, animal tem alma. Animal, ele sabe, tem alma, porque ele pode amar ou pode não amar igual o ser humano. Animal não tem alma. Como psicanalista clínico, estudei bastante sobre isso, eu posso garantir para você. Não tem emoções. O animal, ele não tem emoções com sentimentos emocionais, sentimentos racionais. Ele não tem. Ele tem sentimentos distintos. Se você é bom para ele, ele vai confiar em você, ele vai fazer carinho em você e tal, e pronto. E se você for mal, ele te morde, ele te ataca, ele te mata. Inclusive, pelo fato do animal ser irracional, ele só mata em duas situações. O animal, ele só te ataca para se defender ou para se alimentar. Só para isso. Então, eu poderia ficar muito tempo aqui falando dessas coisas com vocês, viu? E se alguém tem dúvida sobre isso, pode vir depois nos bastidores, que eu amo explicar, eu gosto muito disso. Aliás, o meu chamado é amar, interceder e ensinar. Eu explico mais a você. Mas então, por que nós, seres humanos, precisamos ser ensinados? Porque nós somos racionais. Então, nós precisamos ser ensinados, e não só ensinados, mas educados. Não é adestrados, educados. O pessoal que não entende sobre questões financeiras aí fora, eles obrigam as ovelhas a semearem, sabe? Os exploradores da fé por aí. Eles criam subterfúgios para obrigarem as pessoas a semearem. Quem obriga, oprime. Eles não entendem que o Filho de Deus, os 2/3 de salvos, como seres humanos, precisam ser educados, só isso. Porque quem ensina não oprime, quem ensina convence. Então, é por isso que nós usamos este momento. Eu tenho chamado esse momento de educação financeira espiritual. O apóstolo Miguel Ângelo tem trazido esse mês, cada mês ele tem trazido uma palavra forte para nós. Esse mês é essa frase tremenda, que diz: seja próspero, fazendo a vontade de Deus com as suas finanças. Então Deus me deu um quadro que eu usei lá em Araraquara. Deus me deu a honra de ministrar a palavra sobre semeadura também lá, sobre vida financeira também lá em Araraquara. E Deus me deu esse quadro aí, que eu imediatamente, ao pensar nele, passei para a Dani e falei: filha, monta alguma coisa aí nesse sentido. E olha, saiu essa arte maravilhosa, né? A nossa filha Dani, que é uma honra para as nossas vidas. Nossa publicitária da família e aqui da igreja também, né? Que bênção. E então ela montou esse quadro. Você vê 4 colunas: palavra, oração, louvor, semeadura. Essas 4 colunas são as bases de quê? Da nossa vida espiritual. Então, se você quer ter uma vida espiritual bem edificada, se você quer ter uma vida espiritual ampla, completa, que cerque todas as áreas da sua vida, você tem que lastrear
na palavra, na oração, no louvor e na semeadura. Ou seja, você tem que se dedicar ao estudo da palavra, você tem que se dedicar à oração, você tem que se dedicar ao louvor, mas você também tem que semear na obra de Deus. Aí você tem as áreas todas para que a tua vida espiritual flua. Porque tem gente, sabe, Elias, que chega na hora da palavra, adora, né? Usa até como frase de efeito. Tem gente que faz assim, não, eu tenho direito a comer o melhor desta terra. Esquece que Isaías 1,19 não começa dizendo que você vai comer o melhor dessa terra. Isaías 1,19, não precisa colocar não, pode deixar essa imagem, tá bem? Só vou explicar. Se quiserdes e me ouvirdes, então comereis do melhor desta terra. Então não adianta, desculpe, bispo, a palavra não adianta. Se você não semear para a vida financeira, não vai adiantar. Mas tem gente que adora orar, inclusive, desculpe, orar é a nossa momento de diálogo com Deus. Oração é como, quem não ora é como aquele casal que não conversa, aquela família que não tem diálogo. Orar é nosso diálogo com Deus, mas não adianta você ficar, Deus manda, Senhor manda provisão, Deus proverá, manda, Jeová Jireh, vai até para a lei, né? Bastava falar Jesus na sua amplitude, não precisa nem ficar repetindo tanto Jeová Jireh. Não vai acontecer nada na vida financeira. Pode orar de ralar o joelho, desculpe, irmão, desculpe. Bispo, você está pegando pesado. Eu preciso ser contundente. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Tem gente que vai, não, mas o louvor, você não conhece. Bispo, tu está falando isso aí, porque tu não conhece aquele louvor que fala assim, ó. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher. Mas quando chega na hora do dízimo e da oferta, desculpe, eu tenho que falar de nós às vezes, porque tem gente às vezes que eu vejo aqui no nosso meio, que até ministra, toca aí, por aí e tal. Procura essas pessoas na fila do ofertório. Desculpa, eu não estou aqui para condenar ninguém, mas eu preciso mostrar a você que isso é uma realidade. Porque essas pessoas, você vê, elas andam rodando aí em círculos, sempre no vale, e cantando, Olha, dizem que teve até uma confusão no céu uma vez, porque tem 2 louvores que são conflituosos. Porque às vezes a pessoa diz assim, tudo entregarei, logo depois começa, quero de volta o que é meu, e aí o céu ficou numa confusão. Mas acabou de entregar, agora quer de volta? Só para brincar com você, eu gosto muito desses 2 louvores. E quando nós louvarmos, se você for um semeador, todos esses louvores vão ter significado na tua vida. Mas agora chegou no ponto importante, porque você vai falar assim, bispo, você falou muito, mas não leu Bíblia. Irmãos, confie em mim, pelo amor de Deus. Quem está falando não é a boca do Daniel, é a boca de Deus que está falando na sua vida, principalmente você pela internet. Porque eu sei que muitas pessoas às vezes estão começando conosco e ficam naquela dúvida, calma, você quer a Bíblia? Bispo, mostra um versículo. Você falou muita coisa, eu quero um versículo. Tá bom, Salmo 126, versículo 6. Esse eu vou mostrar para você. Está pegando aí para a internet, não está? Tá, então. Bom, porque às vezes alguém está começando com a gente, também é importante. Olha o que diz. Quem sai andando e lendo a Bíblia, quem sai andando e chorando enquanto lê a Bíblia, quem sai andando e chorando enquanto ora, gente, me ajuda aí. Você tem que dizer, não, me ajuda, senão eu vou acabar lendo errado, porque parece que o pessoal aí fora lê errado. Quem sai andando e chorando enquanto louva? Não. Quem sai andando e chorando enquanto? Vamos gritar bem alto, irmão. Quem sai andando e chorando enquanto? Aí pode louvar e dizer, quero de volta o que é meu, tudo entregarei na hora do dízimo, da oferta. Às vezes é um tudo, irmão. Eu estou trazendo uma semente aqui, a maior nota que tem lá na minha carteira hoje. É a maior nota. Tem dia que eu tenho várias notas dessas. Hoje ele é a maior, pelo menos na carteira. E eu falei, essa que eu vou semear então.
Você está entendendo? Aí você pode cantar, tudo entregarei, mas é de coração, tudo, em todas as áreas, na palavra, na oração, no louvor e na vida de semeadura, que é o ato de semear. Você está entendendo? Aí você pode dizer, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Sempre será tempo de colher, porque ele diz assim, voltará com júbilo, recolhendo os feixes. Deus tem me mostrado aqui, é para encher, é para transbordar. Os feixes, irmãos, muitos feixes, olha, eu não sei, os irmãos da internet talvez não vão conseguir captar, né? Capturar essa imagem aqui. Será que dá para ver? Olha, aqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui tem vários raminhos, né? E interessante que alguns a raiz já chegou, já passou até daqui, ó. Depois eu vou doar, vou deixar ali, olha. Se alguém quiser levar para casa, quiser comprar um vaso que dê para mais ou menos 10 quilos de terra adubada, colocar uma terra adubada, mais ou menos em 6 meses, vai colher muitos mamões. É mamões que fala, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mamoeiros. 8 mamoeiros. Sabe por quê? Porque eu peguei a semente do mamão, primeiro que eu já aprendi, né? É a parte de baixo do mamão, da metade para baixo, que você consegue colher mamão. Se você semear a parte de cima, não vai dar nada, né? Uma terra adubada e tal. Então, a semente para germinar, tem que esperar ela secar, é incrível. Tem que deixar ela um bom tempo secando no sol, parece que ela vai absorvendo ali também, né? Aí depois, minha esposa tinha até falado para eu jogar fora, né, amor? Deu aquele fungozinho nela, eu comprei uma terra adubada, fiz vários. O que aconteceu? Eu tenho na minha casa um terreno bom, um espaço bom, em vários vasinhos eu joguei um punhadinho de semente, cada um deles deu muitas mudas. O que eu fiz? Eu trouxe essa aqui para doar hoje, eu falei, vou deixar lá para alguém que queira. Semana que vem vou trazer outra, porque tem muitas mudas, muitas, eu nem posso cultivar todas. Isto é porque é para encher, é para transbordar. O mais importante desse exemplo que eu trouxe aqui também para você hoje, é que quando você aprende a semear, esse é que é o detalhe. Por isso que nós estamos aqui, uma educação financeira e espiritual. Se os filhos de Deus nessa terra soubessem lidar com o dinheiro como semente, o povo de Deus seria o exemplo de prosperidade nessa terra, que é o que Deus tem para nós. Então quero que nesta manhã, você pela internet, você que presencialmente, não deixe de semear. Não deixe de semear. Em hipótese nenhuma, deixe de semear, irmão. Não deixe. Sabe, semeie. Você tem uma semente. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, diz que você tem uma semente, porque é Deus que te dá. E você então identifica. Diz, ora, aquele que dá semente é o que semeia. Você vai ter mais semente. E você vai ter tanto, irmãos, que diz que Ele vai aumentar, vai multiplicar os frutos da sua justiça. Ele vai te dar mais condições, cada vez mais. E você vai colher tanto, que olha o que diz o versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, você vai ter que distribuir. Você vai ter para distribuir. Deuteronômio 28 diz que você terá para emprestar. Você vai ter para distribuir, para ajudar, para abençoar. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. Eu recebo isso para a minha vida. Eu compartilho com a tua vida. Ele diz, para toda generosidade, a qual que faz que por nosso intermédio sejam tributadas, graças a Deus. Estou aqui com a minha semente. Você pela internet tem as formas, tá bom? De você semear. Faça isso e receba. É para encher, é para transbordar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pela vida daqueles que dizem, eu quero a minha vida espiritual sobre essas 4 bases. Palavra, oração, louvor, mas também uma vida de semeador. Obrigado, Jesus. É para encher, é para
transbordar. Filipenses 4:19, supridas cada uma das nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Isso não tem limites, Senhor. Provérbios 3, versículo 10, tereiros fartos e lagares transbordantes. É para encher, é para transbordar. Lucas 6:38, uma boa medida, que é recalcada, é sacudida, mas também é transbordante. É para encher, é para transbordar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, toda a terra entendemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Aleluia. Aleluia. Deus. Obrigado, queridos. Devido ao adiantado da hora, vamos à palavra. Senhor Jesus Cristo, obrigado mais uma vez por tão grande honra. Eis-me aqui, sou que sou pela tua graça, a minha suficiência vem de ti. Continua falando aos nossos corações, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Joás, meu filho querido. Como vencer tempos estáveis? Eu amo esta forma, este formato que nós temos de tratar no Ministério Cristo Vive, que é uma escola, né, do ser cristão. É para que a palavra de Deus seja explicada. Como vencer? Hoje mesmo eu respondia alguém que questionava uma das postagens do nosso, feita nas nossas mídias sociais, e essa pessoa fazia um questionamento. Eu coloquei: aconselho você a pesquisar mais, procure as nossas literaturas, para que você entenda o Evangelho da Graça, porque só o Evangelho da Graça tem os comos da Bíblia Sagrada, viu, irmãos? Então, como vencer tempos instáveis? Nós chegamos a essa aula 2, e aqui no capítulo 2, inclusive, o apóstolo fala sobre um subtema. Ele diz: Deus nos fez para um destino eterno. Deus nos fez para um destino eterno. Inclusive a predestinação, ela tem muito mais a ver com a nossa vida aqui na terra do que no céu. Nós fomos predestinados para vivermos nesta terra, destinados para a salvação. Que aqueles que foram destinados para a salvação, esses creram. Então Deus nos fez para esse destino eterno, e com essa colocação, o apóstolo vai aqui tratando a partir da página 39, ele vai mostrando que por causa disso, Deus tem conosco um envolvimento muito especial. A página 40, por exemplo, diz aqui, Isaías 28:16, olha: portanto, assim diz o Senhor. Isaías 28:16, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Então, Deus já tem um destino que é para a salvação, tem o povo dele nesta terra, os 2/3, nós temos uma condição personalíssima espiritual com Deus, falamos muito disso na aula passada, e isso passa por um projeto de Deus, são as nossas bases, e ele vai aprofundando, mostra alguns outros textos, mas eu quero ler com você o que está na página 43, o Isaías 33, versículo 6, que diz assim: haverá estabilidade nos teus tempos. Então quero que você preste atenção neste entre vírgulas aqui de Isaías 33, versículo 6, logo no início, ele diz: haverá, ó Sião. E quando ele diz ó Sião, está falando para a igreja de Cristo, é para nós, é para o povo de Deus. Ele diz: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Quais são os tempos da igreja?
os tempos, todos aqueles tempos em que nós estivermos ainda sobre esta terra. Não importa, irmão, se é tempo ruim, se é tempo bom, que ano nós estamos vivendo, que ano nossos pais viveram. Deus tem um projeto específico para nós e é um projeto de estabilidade, espiritual. Olha como é que é esse projeto espiritual: abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, o temor do Senhor será o teu tesouro. Então esse versículo, na verdade, ele é o eixo central desse tema, de como vencer tempos instáveis, porque aqui nós temos essa garantia do Senhor, e o apóstolo vai mostrando que nós temos que estar então focados de que a pedra angular é Cristo, de que a nossa vida tem que estar em Cristo. É isso que vai explicando aqui este livro, que nós pegamos este livro, já deve ter a terceira vez, para você ter uma ideia, que eu volto neste livro. Olha, há 20 anos eu ministro aqui, e há muitos anos nós já estamos ministrando os livros, de vez por outra a gente volta, porque nós estamos numa sequência, já nesses últimos 4 meses, de tratando dessa área de ajuste emocional, irmãos, de ajuste para as nossas emoções com pautas na nossa vida espiritual, porque eu vou dizer, se há tempos difíceis, sempre houveram e haverão, mas a cada vez mais o mundo caminha num processo de instabilidade para um processo degenerativo. Isso, a verdade é que vai crescendo e vai aumentando cada vez mais. A pressão neste mundo vai aumentar cada vez mais. Então, instabilidade é o que esse mundo tem para nos oferecer. Émile Durkheim é um sociólogo muito importante, um dos que eu mais aprecio, inclusive, na sua obra Fato Social. Ele fala sobre consciência coletiva. Ele diz que o homem é produto do meio em que ele vive, onde ele é criado. É a cultura que vai formando, os valores do homem, do ser humano. E eu concordo com isso nas questões humanas, mas vou dizer que para nós, filhos de Deus, a gente não vai se render a ficar submetido aos hábitos e costumes humanos, porque nós não somos produto do meio, nós somos herança de Deus. O apóstolo cita vários textos aqui, nem vou ler todos eles, alguns falando sobre maus hábitos, costumes humanos errados que as pessoas pegam. Vale a pena depois você ler esse livro. Eu peguei este livro agora para estes últimos cultos, apenas para, numa síntese, a gente bater algumas coisas muito fortes aqui. A gente fechar o nosso momento da escola de capacitação muito concentrado para tudo que Deus ainda tem nesse finalzinho de ano, irmãos. E olha que eu tenho visto algumas pessoas que vinham caminhando tão bem, mas está chegando agora, alguns estão rateando. Irmãos, despertem. Ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ouçam. Nós aqui, alertas. Vamos ficar alertas. Joel, se a gente olhar para um lado, olhar para o outro, meu irmão, eu seria o primeiro a não estar aqui. O mundo, as pessoas, a carne de todo mundo só vai nos frustrar. Irmão, nem me olhem na carne, por favor. Principalmente com as questões espirituais. Procure me olhar mais aqui como uma pessoa que está sendo usada por Deus para edificar a tua vida. E a minha também. E a minha também. Entende? Então, são textos fortes. Mas eu vou usar Oséias capítulo 4, versículo 6, que está na página 45, pensando de tantos textos aqui. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então, irmãos, a base está o quê? No conhecimento. Diga: conhecimento, envolvimento, crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, também na página 44, o apóstolo diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Então, quando a pessoa começa a achar que sabe tudo, eu digo aqui, quem pensa que já sabe tudo, nunca aprendeu nada. Ninguém é tão sábio que não tem o que aprender. Ninguém é tão leigo que não tenha o que ensinar. Fique atento.
Tem um ditado que diz que o sábio aprende com os próprios erros, não é verdade? Aliás, desculpe. O ditado diz assim: o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Eu digo, é melhor ser sábio, porque o sábio aprende com os erros dos outros. O sábio observa. O sábio observa tanto os erros dele, como os erros dos outros. Diz, opa, ao invés de ficar só julgando o outro, e jogando também tudo que é errado para o outro, ele olha, ele diz, ele tem compaixão, ele intercede, mas ele fica alerta. Ele já sabe que ali tem um buraco, se ele viu o outro cair, ele vai lá, ajuda, mas decora bem onde está aquele buraco. Estão entendendo? Então, o sábio é aquele que sabe que o conhecimento é uma fonte inesgotável de sabedoria. E que para ser sábio, amanhã terá que aprender para conhecer mais do que conhecia hoje. E se ele aprender bastante hoje, ele vai aprender que amanhã ele vai poder aprender mais. Aprender a aprender é o grande segredo. Porque a pior coisa não é saber. Pior que não saber é não saber que não sabe. Olha, pior que não saber é não saber que não sabe. Às vezes a pessoa pensa que sabe. Pior que não saber é nem saber a quem perguntar. Tenha cuidado. Não é para sair perguntando a qualquer um também não. Olha, nós temos um quadro que há muito tempo eu não mostro, mas o meu filho vai achar isso para mim aí, que é aquele quadro de Isaías, né? Que diz que tem a rotatória. Com certeza o Joás sempre encontra para mim. E Isaías diz assim: haverá uma voz. Deus me mostrou um dia esse versículo, mostrou uma rotatória. Uma rotatória. O mundo, a carne, os dardos do inimigo, eles vão gerar várias opções para nós, irmãos. Sabe, uma rotatória. E o profeta Isaías disse assim, porque tem que ter muito cuidado, sabe, Janine, que às vezes a gente vai no Unidunité e escolhe, direita ou esquerda tá bom. E ele disse que a direita e a esquerda podem ser erradas. Está dizendo, olha, falando na política, hein, talvez a direita e a esquerda sejam muito erradas. Coisas desse mundo está tudo errado mesmo. Deixa a política para lá. Mas quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, aí nós temos o projeto em Deus. Ele diz assim: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Este é o caminho, andai por ele. Diga, não é a direita, não é a esquerda que eu vou seguir, é a voz de Deus. Sabe que tem crente aí, desculpe, levando um pouquinho para esse lado político, houve uma polarização muito grande, agora recente, né, nas últimas eleições. Você sabe que teve igreja que se dividiu? Teve crente que saiu da igreja por causa de política, ficou pensando que tem que ouvir a direita ou a esquerda. Irmão, não ouviu Deus. Mas foi Deus que me disse. Desculpe, Deus não muda de ideia, Deus não é Deus de confusão. Tira isso da tua vida. Sirva a Deus, ouça a voz de Deus, e você vai andar onde o Espírito de Deus mandar, e por onde o Espírito de Deus mandar você andar. O caminho é esse, andai por ele. Então, irmãos, o apóstolo vai tratando disso aqui. Olha, Provérbios capítulo 1, versículo 23, alguns textos que eu estou pensando aqui para hoje. Diz assim: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente a vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Que ouça bem, isso já aconteceu. O derramar do Espírito de Deus já aconteceu. Está cheio de crente aí, culto de busca de poder, de derramar. Onde é que é? É sexta-feira forte. Já aconteceu no dia do Pentecostes, o Espírito já foi derramado. Agora nós temos que atingir os níveis de conhecimento, irmãos. É conhecimento. Aqui não é balela de sensacionalismo, não. Cristo vive e não prega Bíblia fora do contexto para criar sensacionalismo. É Bíblia com contextualização, é Bíblia com exegese e hermenêutica.
Romanos 11:36 diz assim, olha, está aqui na página 55. Jesus é a base de tudo, diga, Jesus é a base de tudo. É isso que diz a síntese de Romanos, diz assim, 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Depois, vamos aqui no capítulo 4, a preocupação nos faz instáveis. Exatamente o que não adianta você dizer que não tem, porque isso é da carne. Eu até costumo dizer, eu não me preocupo com os carnais, porque se eu me preocupar com os carnais, eu não vou ter tempo de me ocupar com os espirituais. Então, eu busco, sabe, uma linha espiritual tênue para poder encontrar essa maturidade, essa sabedoria. Porque é muito forte, é muito, o ministério é muito amplo, nós precisamos ouvir, principalmente o altar, precisa ouvir muito a voz de Deus, porque senão, eu sei que temos muitos líderes aí ligados conosco, atenção, irmãos, porque os carnais sugam as nossas energias, os carnais são tóxicos, então nós temos que ter muito cuidado, senão todos vão viver uma preocupação, né? E o apóstolo começa dizendo aqui na página do capítulo 4, ela não é uma página numerada, mas se fosse, seria a página 66. Página 66, ele diz: a preocupação é algo que atinge muitas vezes o povo de Deus e gera instabilidade. A preocupação é o medo em potencial. A preocupação é o medo em potencial. Ou seja, você quando para na preocupação, você quando fica focado no negativo, na situação que está contrária ao que você desejava, você esquece que tem um Deus soberano sobre todas as coisas. Vocês imaginem ontem, quando eu descobri que a empresa que ia me transportar aqui para o Rio, sequer tinha um avião para colocar no lugar daquele que tinha quebrado. Que nunca mais eu vou voar naquela empresa. Já vai ser uma condição, porque também você vai aprendendo, né? Nunca mais. A próxima vez eu já vou dizer, gente, aquela empresa não coloquem não, porque já sei que é uma empresa ruim. Mas imaginem se eu ali começasse então a reclamar o resto do dia. Irmãos, infartava, nem chegava aqui. Passava mal. Eu já completei 62 anos, né? Se for deixar pelo meu temperamento, na carne, uma Danielzinha não é fácil não, irmão. E dava murro na mesa. Claro, na carne ficaria focado naquilo em momento algum. Eu só dei graças a Deus. Eu falei, graças a Deus. O negócio de turbina, avião só tem duas. Se tinha que dar defeito, já deu. Graças a Deus. Deus tem um propósito. E o dia todo assim, nos áudios, quando falava com a minha esposa, com quem eu tive que falar, sempre declarando a palavra e entendendo que Deus está no controle mesmo, irmãos. Agora, se você então entra na pré, o que é o pré? É ocupar-se antes da hora. Você não vai se ocupar com a coisa certa, no momento certo, na forma certa. Então tem que ter uma vida nesse eixo espiritual. Com certeza, tem vários textos aqui, onde o apóstolo fala sobre essa questão da pessoa que fica preocupada e focada e se rende ao medo. O medo em descontrole, irmãos, ele gera o que? O pânico, o pavor. O medo, ele é saudável, desde que ele sirva apenas de alerta para você. O medo é um sentimento inicial que tem que ser controlado, mas não tem que gerar preocupações. O apóstolo explica muito bem isso aqui no livro, mas em síntese, eu quero usar Isaías 41, versículo 10, que está na página 73. Isaías 41, versículo 10, assim: não temas. 365 vezes a Bíblia Sagrada diz: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo.
e te sustento com a minha destra fiel. Essa palavra de Isaías, que é lá no Antigo Pacto, é o profeta messiânico. Isaías, que 750 anos já falava de Cristo. Sabe qual é essa destra fiel aí? É a autoridade que Deus estava dizendo, que hoje está sobre Cristo. Sabe onde está a destra de Deus hoje? Nas nossas vidas. O que diz Colossenses 1:27? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando você se rende, se submete, se envolve, sabe, diz não à preocupação, à instabilidade do mundo, essas coisas que vêm contra a nossa tranquilidade, não é verdade? A gente vai vencendo, vai permanecendo de pé, inabalável, e vai avançando. Agora, tem algumas dicas aqui, alguns toques importantes. Na página 75, o apóstolo fala assim: primeiro, tem cuidado com as más conversações. Então ele fala das questões no meio da igreja, como a gente vai fugir da instabilidade da nossa vida espiritual, às vezes, principalmente no meio da igreja. Ele diz, tem cuidado, primeiro tópico na página 75, com as más conversações. 1 Coríntios 15:33, diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. De vez por outra, a gente tem notícias, não é verdade? A gente diz, olha, mas era uma bênção. Em algum momento, deixou uma sementinha do inimigo crescer na sua mente, e o inimigo vive lá no inferno, batendo cabeça lá, amarrado, derrotado, mas ele manda seus demôniozinhos. Tem 1/3 de ímpios vivendo nessa terra. Tem o mistério da iniquidade que já opera, e isso faz um estrago, às vezes até no meio da igreja. Então, atenção, cuidado, cuidado. As fofocas, diz aqui o apóstolo, corrompem os bons costumes. Depois, o segundo, ele diz, cuidado com aquilo que é ilícito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse texto, irmãos, acreditem, eu ficaria muitas horas com vocês só nesse texto. Ele é maravilhoso. Primeiro que ele quer dizer o seguinte, olha, muito cuidado com aquilo que dizem para você que é pecado e que não é. Na verdade, se houver pureza, nada é pecado. Andar pelado é pecado? Se você entrar aqui pelado, é. Mas se você está com a sua esposa dentro da sua casa, janelas bem fechadas, e você, um calorzão desse, fechou tudo, pode andar pelado. Vocês são Adão e Eva no Éden, meu irmão. Uma só carne, tem a bênção. Andem pelado à vontade. Beth, 44 anos de casado, sexta-feira, como é que eu vou dizer para Beth, olha, não ande pelada com teu marido dentro de casa, com todo respeito, Beth, né? Aproveitando para te dar os parabéns mais uma vez, 44 anos, né? Irmãos, imagine, pode andar pelado, não é pecado, mas vai ter igreja aí que vai dizer que é pecado, sabia? Ontem uma pastora nossa da igreja local dizia, bispo, tem uma irmãzinha que chegou aqui de uma igreja aí, que o nome da igreja é Deus é Pavor, nem vou dizer o nome, mas você deve conhecer. Eles têm um outro nome, mas parece que o nome da igreja é Deus é Pavor, porque tadinho daquele povo daquela igreja, gente. E a irmã, ela disse que não pode pintar o cabelo, porque tem um versículo que diz que a glória está nos cabelos brancos. Eu disse, está bem, a glória está nos cabelos brancos, mas depois disso tem alguma coisa escrito assim, porque a glória está nos cabelos brancos, não pinte o cabelo. Então as pessoas colocam palavras onde não tem. Está bem, apesar do meu cabelo ser preto, eu tenho a glória de ter chegado à idade de ter cabelos brancos. Eu ainda não estou pintando, porque dizem que eu estou igual ao Richard Gere, então, né? Naqueles bons tempos. Sabe? Tom Cruise, credo, né? Tom Cruise. Minhas filhas e minha esposa dizem, né? Então eu acredito.
Homem de Ferro. A Luísa disse: pai, você está igual Homem de Ferro com essa barba. Vou até comprar uma camisa depois do Homem de Ferro. Ah, vou. Todas as coisas me são lícitas. E eu gosto quando ele fecha assim: mas eu não me deixarei dominar. Tem o controle do Espírito Santo, tem a maturidade. Uma frase que eu tenho usado aqui: quanto mais consciência, menos inconsequência. Você tenha consciência do que é lícito. Você não vai deixar que nada te domine. Você está aprovado por Deus. Colossenses capítulo 2, versículos 2 a 4, diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, eles tenham a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. São raciocínios falazes. Eu falava ontem para essa pastora amada que me fazia essa consulta. Ela estava com uma pessoa que está entrando lá agora, nova na igreja, que veio dessa igreja Deus é Pavor, e está uma problemática, porque são muitos questionamentos. Eu dizia: pastora, são convenções humanas. São igrejas formadas em cima de convenções humanas. Então, é em Cristo. E diz o seguinte: os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Volta ali, filhinho, nessa parte. É o versículo 3. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento, eles não estão amplos e abertos assim não, irmãos. São para aqueles que, culto após culto, estão ligados aqui conosco. Não é aquele que às vezes entra lá na internet, pega uma fala do apóstolo e quer falar um montão de baboseira, desculpe. Mas são pessoas que, peraí, essa igreja prega a palavra? Prega. Essa igreja honra a família? Honra. Essa igreja honra a Deus? Honra. Essa igreja está na verdade? Está. Eu vou pesquisar mais. Você está começando com a gente aí, está me assistindo pela internet? Pesquise mais, irmão. Pesquise mais sobre o nosso ministério. Leia as nossas literaturas. Você vai ver se isso aqui é ou não é coisa de Deus. É coisa de Deus. Você vai crescer na graça e no conhecimento. Você vai, entender os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estão ocultos. Eles não estão revelados. Eles estão ocultos. Então, vai aqui o apóstolo aprofundando e dando alguns outros toques muito importantes, mas eu quero ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, para saber que a carne é o que? Ansiosa. Quem disser que não é ansioso, irmão, está mentindo. Toda a carne é ansiosa. E eu quero dizer uma coisa para você, desculpem, ansiedade não tem cura. Ansiedade tem controle. Ansiedade não tem cura, ansiedade tem controle. E nós só podemos controlar a nossa ansiedade se nós estivermos alinhados à vida espiritual. 1 Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa... Ele não está dizendo que você não tem ansiedade. Eu não tenho ansiedade. Tadinho, não tem nada para lançar sobre Jesus, entendeu? Jesus está aqui para isso mesmo. A palavra está aqui para isso mesmo. As ansiedades virão. A única coisa que você tem que fazer é lançar sobre ele. Porque aí ele tem cuidado de vós. Está entendendo? Então, tem muita coisa aqui maravilhosa. O apóstolo mostra depois a questão do filho pródigo, que é um grande exemplo do imediatismo da carne. O filho pródigo quis logo a herança dele, foi buscar as coisas do mundo. É um exemplo para nós. Entendemos que nós não temos que ir atrás do mundo, nós estamos na casa do Pai. Eu nem vou citar essa parte aqui, e vou fechar com você aqui no capítulo 5, que é muito importante. É o eixo para a nossa próxima aula, onde nós vamos concluir esse estudo. Então nós encaixamos aqui com o capítulo 5, que diz assim: a mentira como fator de instabilidade. A mentira como fator de
e instabilidade. A palavra diz assim que besunta a verdade com a mentira. Irmão, mentira não pode constar do nosso dicionário. Mentira não pode constar de opções para nós. Nós temos que ser verdadeiros. Verdadeiros, firmes no espírito e verdadeiros, irmãos, contundentes com a verdade. Ah, bispo, mas tem uma mentirinha santa. Não tem. Mais para a semana que vem. Bom, não, mas isso aqui isso não é mentira. Não, bispo, isso não é mentira, isso é uma meia verdade. Não existem meias verdades. Então, na próxima terça-feira, nós vamos avançar para a conclusão deste tema. Temos aqui ainda uns 3 capítulos, vamos fazer nessa mesma dinâmica de hoje, e certamente vamos crescer mais ainda na graça e no conhecimento. Por hoje, muito alimento sólido, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, a bispa Lídia, e esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado por esta terça-feira maravilhosa. Sairemos deste lugar com alegria. Com alegria nós sairemos deste lugar. E em paz. Em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. E que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida dos sábios do Senhor, aqueles que têm a sua vida estribada sobre a rocha, têm as suas preocupações lançadas sobre Jesus, que tem cuidado. Digam amém, amém e amém.
e paz, uma tarde abençoada, bom almoço e até amanhã.